Olá a todas e a todos, nós vamos dar início então ao nosso curso de Ética, né? Ética 1, depois nós vamos trabalhar Ética 2. E eu gostaria, assim, essa aula vai ser uma aula introdutória, para a gente ter uma noção, o objetivo da aula é ter uma noção geral do que trata a ética, né? Qual é o objeto da investigação que nós vamos estar trabalhando aqui. Bom, vocês estão no segundo semestre, vocês já tiveram algumas disciplinas, né, da filosofia, então vocês sabem que nós temos diferentes disciplinas na filosofia. Então a gente tem, né, vocês já devem ter tido lógica, né, tem epistemologia, teoria do conhecimento, filosofia da linguagem, filosofia política, filosofia da matemática, estética ou filosofia da arte, enfim, nós temos diferentes disciplinas no nosso curso e uma das disciplinas é a ética, ou filosofia moral, né? Bom, a filosofia moral ou a ética, ela é dividida, se vocês vão ver em dicionários de filosofia, manuais de filosofia, vocês vão ver que, vão encontrar que a ética ela é dividida em 3 subdisciplinas, certo? Então, a gente tem a ética substantiva, a gente tem a metaética e a gente tem a ética prática ou a ética aplicada. A ética substantiva, e esse vai ser o nosso objeto de estudo nesse semestre, ela trata sobre a pergunta, uma tentativa de responder a pergunta o que devemos fazer, ou seja, tratamento da questão do conteúdo acerca do que é o bom. Nós temos, e nós vamos ver isso no nesse semestre, nós temos ao longo da história da filosofia diferentes respostas a essa pergunta, o que devemos fazer, ou o que seja o bom, o que é o bom, né? Nós temos aí, desde a filosofia antiga, com Sócrates, com Platão, com Aristóteles, até os dias atuais, perspectivas filosóficas que vão, digamos, se debruçar em relação a essa pergunta, tentando fornecer uma resposta sobre, né, o que é o bom do ponto de vista moral, né? Então, a gente vai se concentrar, e vou falar um pouquinho hoje, sobre as 4 perspectivas que nós vamos trabalhar. Não vou me deter nelas, vou tocar um pouco, né, en passant em cada uma delas, mas nós vamos trabalhar 4 paradigmas que são os 4 paradigmas, digamos, fulcrais, principais na história da filosofia, até a filosofia moderna, né, que são a ética das virtudes, a partir do enfoque aristotélico, a ética dos sentimentos morais, com a perspectiva de David Hume, né, que digamos que é um dos expoentes, né, do moralismo britânico, do moralismo escocês, do século XVIII, né. Nós vamos ver também perspectivas do utilitarismo, utilitaristas, com Jeremy Bentham e Stuart Mill, e nós vamos ver também um dos paradigmas também que são centrais da filosofia moral moderna, que é a perspectiva deontológica kantiana, certo? Bom, mas eu estava falando antes que a filosofia moral, a ética, né, uma das subdisciplinas é a ética substantiva, que trata do conteúdo, né, do que é o bom. Mas nós temos também outras 2 subdisciplinas que são a metaética e a ética prática ou a ética aplicada. A metaética, né, trata dos problemas da filosofia da linguagem moral, né? Quando nós dizemos, por exemplo, é errado matar, né, a metaética ela não vai se concentrar na justificação de por que é errado matar, se é o caso que é errado matar, mas ela vai tentar explicar, vai tentar justificar, né, se centrar nos problemas do que eu faço quando eu digo que é errado matar, né? Então, mas disso nós não vamos tratar nesse semestre. E nós temos ainda uma outra subdisciplina que é a ética prática ou aplicada, que vai tratar, como o próprio nome já diz, né? É interessante também a gente perceber isso na filosofia, né? Os termos, os próprios nomes, eles já vêm carregados de determinados conteúdos, né? Quer dizer, a metaética trata, né, de algo, digamos, além da ética, além da ética substantiva, né? Quer dizer, metaética. E assim também a ética aplicada ou a ética prática, também o próprio nome já diz, vai tratar então da aplicação, da tentativa de aplicação, de pensar problemas práticos a partir dos conteúdos das éticas substantivas. Então, por exemplo,
os códigos de ética das diferentes ciências, né? Por exemplo, o Código de Ética da Medicina, o Código de Ética da Psicologia. Nós temos também a bioética, que trata sobre problemas, né, problemas interdisciplinares, né, em relação, por exemplo, ao que é, se é ou não permitido a interferência no patrimônio genético de um nascituro, que envolve aí, né, problemas ligados à biologia, à medicina, ao direito e, claro, à filosofia, em específico, né, à filosofia moral. Então, nós temos problema relacionado também à questão da dignidade dos animais, se os animais têm que ter o mesmo tratamento, o mesmo respeito, a mesma... né, se eles têm o mesmo valor intrínseco que os seres humanos, né, se é moralmente errado comer animais ou não. Então, nós temos uma série de problemas, né, ligados à questão da aplicação da ética, né, mas também isso não vai ser o nosso foco aqui de discussão. Eu estou só, digamos, né, tentando dar uma contextualizada no que é a ética, do que ela trata e qual vai ser o nosso objetivo nesse semestre. Bom, em relação à etimologia da palavra ética, né? Então, também é interessante, vocês vão ver no livro que vocês têm acesso, né? Que é uma leitura obrigatória. Eu vou, nas minhas aulas, a gente vai contar que vocês fizeram essa leitura, uma leitura, né, como eu disse, obrigatória, mas a gente vai tentar, além desse texto, né, por isso que é importante que vocês leiam os textos aqui recomendados na disciplina, os textos também recomendados no grupo de estudos, que vocês vão ter um grupo de estudos também paralelo à disciplina, paralelo aos vídeos aqui, como uma tentativa também de complementação, de reforço, de ajuda, né, digamos, de acompanhamento também dos conteúdos que vão ser trabalhados aqui. Então é interessante que vocês leiam, né, o material que está disponível como uma tentativa de aprofundar o que a gente está vendo aqui em aula, porque, né, vocês sabem, já estão sabendo que a filosofia, o importante é a leitura, é o estudo dos textos. E mais especificamente ainda, no nosso caso, né, eu vou exigir tanto nas tarefas como nas provas. Eu vou dar a leitura, né, como dada a leitura do material que vocês têm, e eu vou cobrar nas provas e nos exercícios, nas tarefas, a leitura dos clássicos, né, dos textos originais, não originais, porque se, né, por exemplo, se a gente fosse ler Kant no original, a gente teria que ler alemão, né, eu não vou cobrar isso de vocês, mas que a gente leia, tem que ler, né, os próprios filósofos. Isso é fundamental para a gente ter uma boa compreensão da filosofia e da filosofia moral, da ética desses grandes, né, pensadores da história. Então, no material que vocês têm disponível, né, que foi produzido pelo professor Carlos Ferraz, aqui do departamento, vocês têm ali uma introdução, né, uma parte introdutória que começa ali na página 9, sobre o que é a ética, né, e ele traz essa origem, né, etimológica da palavra. Nos dicionários de filosofia também vocês vão encontrar isso, né, que é então a palavra ética, né, vem do grego ethos, né, que depois foi traduzido por Cícero para o latim, né, mores, que se refere então, né, ethos se refere às práticas, aos valores morais de uma dada comunidade moral, de uma dada sociedade, né. E não só em relação ao ethos, né, mores, os costumes, os valores, se refere não só a uma dada comunidade moral, mas também ao indivíduo, aos valores morais do indivíduo. Por isso que no senso comum, às vezes, as pessoas falam, né, tu acha que, por exemplo, o aborto é moralmente errado, né? E algumas pessoas no senso comum dizem, eu acho que sim, por isso, eu acho que não, por isso, né? Então, é importante a gente, desde agora, assim, e acredito que os professores que estão trabalhando com vocês desde o primeiro semestre já têm apontado isso, que a gente esteja atento para essa questão, né? Eu acho tal e tal, né? Não é uma discussão propriamente filosófica. Quando a gente está discutindo filosofia, a filosofia se caracteriza por isso, né? Uma das questões, né, que a filosofia traz é justamente a questão da argumentação, né? Então, argumentar significa, né,
ou seja, ter um encadeamento lógico entre as premissas, sustentar determinado ponto de vista, determinada tese filosófica, mas não só isso, né? A gente precisa argumentar, a gente precisa ir além desse eu acho que, né? E essa argumentação, o argumento filosófico, ele se caracteriza justamente por uma tentativa de justificação racional, né, de conceitos. Então, essa é uma atividade genuinamente filosófica, quando a gente está ali analisando conceitos, né, e argumentando em relação a uma determinada tese, a um determinado, né, argumento. A gente está ali, né, nessa tentativa de justificar aquilo que se está sustentando. Né? Bom, então, né, embora no senso comum, e a ética ela trata justamente disso, não só ela se refere ao ethos de uma determinada comunidade, né, aos valores morais que uma determinada comunidade moral está sustentando, mas também a reflexão filosófica, também se refere ao exame crítico daqueles valores morais, né, e isso é então, né, que trata a ética ou a filosofia moral, né. Então, voltando a essa questão do senso comum, né, às vezes a gente tem isso o Bernard Williams vai trazer nesse livro aqui, no Moral, né, uma introdução à ética, de que às vezes a gente tem esse costume, né, de dizer, eu acho isso, e a gente está achando que está fazendo filosofia. Não, isso não é filosofia. E é importante a gente estar atento a isso, né, que filosofia trata da argumentação. E, no caso da ética, também, né, trata da questão da justificação de argumentos filosóficos. Então, mas além dessa questão assim que o senso comum tem essa compreensão de que sobre valores morais ou sobre valores não se discute, né? E quando a gente diz não se discute, se diz, né? Bom, eu posso sustentar que eu acho que é moralmente errado o aborto e outra pessoa acha que é moralmente aceitável, né, correto o aborto, e sobre isso não é possível discutir, porque nós temos valores morais diferentes, né. Então, nós vamos ter na filosofia moral, na ética, diferentes perspectivas que vão, né, se posicionar em relação a isso. A maioria delas, né, que nós vamos ver esse semestre, a perspectiva aristotélica, kantiana e o utilitarismo, eles vão sustentar, né, que é possível discutir racionalmente sobre questões valorativas, né, do ponto de vista moral. Mas isso significa, né, a disputa racional sobre conceitos, sobre ideias, né. Mas nós vamos ter também uma perspectiva que nós vamos trabalhar, que é a perspectiva de Hume, né, e dos moralistas escoceses, que eles vão dizer que, diferentemente das éticas racionalistas, né, de tendência racionalista, seja ela uma razão prática mais robusta, como em Kant, ou uma razão prática mais, digamos, mais fraca, digamos assim, né, como o utilitarismo, por exemplo, algumas perspectivas do utilitarismo, que vão defender uma noção de razão prática instrumental, né. Bom, eu vou fazer um parênteses, né, a própria noção de razão prática instrumental, ela é problemática, mas a gente vai trabalhar isso ao longo do semestre. David Hume e os moralistas escoceses, eles vão colocar como fundamento da ética uma outra base, né, uma outra fundamentação, que são os sentimentos, né. Então, nós vamos ter aí uma outra justificação, um outro modelo de justificação dos valores morais em Hume, né. Mas a gente vai ver isso ao longo da disciplina, tá? Não vai ser o nosso foco hoje. Eu só queria já adiantar algumas coisas, né, pra gente, já que a gente já está na introdução dos problemas que nós vamos tratar. Mas, além disso, eu queria colocar também que na história da filosofia, por exemplo, com Hegel, né, essa distinção, se na antiguidade, né, ética e moral eram tratadas como sinônimos, né, se referindo justamente àquilo que eu estava falando agora há pouco, né, em relação que a ética e a moral se refere aos costumes, às práticas, aos valores morais de uma determinada comunidade. Na história da filosofia, com Hegel, por exemplo, Hegel é um dos exemplos que faz essa distinção, que traz essa distinção que nós devemos
fazer essa diferença entre ética e moral, né? E ele coloca que a ética, então, está relacionada, digamos, ao aspecto objetivo, né? Aquilo que é externo a nós, aquilo que nós podemos, digamos, né, ter uma compreensão, né, externa, né? Por exemplo, né, vamos trazer um exemplo para a gente não ficar muito abstrato, assim. Digamos que nós, uma pessoa, agora eu ou um de vocês, viaja para a Índia, né? Então, lá na Índia a gente tem diferentes costumes do que a gente tem aqui. Por exemplo, a vaca é considerada um animal sagrado. Aqui no Ocidente nós, né, não temos esse costume, esse hábito de, né, enxergar a vaca como um animal sagrado, né? Então, essa perspectiva da ética, né, em Hegel, ele diz, né, nós temos algo objetivo, nós temos um tratamento, né, dos valores morais que estão dados e que nós podemos ver, que nós podemos perceber, né, através dos nossos sentidos. De modo que a moral ela está relacionada àqueles valores morais do sujeito, os valores subjetivos, né? Então, uma perspectiva interna que nós temos acesso a esses valores, né? Então, eu queria colocar, digamos, essa distinção em suspenso, né, agora, e gostaria de voltar àquele sentido, né, que os gregos trazem, onde eles identificam a ética com moral e não fazem essa distinção entre o aspecto objetivo e o subjetivo. Então, é nessa perspectiva que a gente vai trabalhar nesse semestre, né, tentando, né, fazer essa reflexão junto com esses filósofos, de modo que a nossa reflexão ela vai tratar dos valores morais, né, tanto do ponto de vista dos valores morais como eles estão dados, né, mas também a partir dessa tentativa da reflexão filosófica, da crítica em relação a esses valores morais, onde a gente não vai precisar fazer essa distinção, então, entre ética e moral, né? Então, a ética diz respeito tanto aos valores morais que estão dados, seja eles, né, do ponto de vista externo, de uma determinada comunidade moral, seja do ponto de vista interno relacionado aos nossos valores subjetivos. Mas o que está em questão aqui nessa disciplina não é o que a Flávia acha em relação ao aborto, o que a Flávia acha em relação à prática de comer animais, né, a Flávia ou, né, qualquer um de vocês, mas o que está em questão nessa disciplina é as tentativas, né, dos filósofos, desses grandes pensadores, em justificar filosoficamente o que é o bom do ponto de vista moral. Né? Já é uma redundância. Bom é sempre, né, do ponto de vista moral. Ok. Bom, então, a questão, né, da justificação dos princípios, né, que podem ou que devem guiar o comportamento humano. E aí a gente vai se centrar, então, nas diferentes respostas a essa pergunta, o que é moralmente bom. Né? Nós temos aí, como eu disse, nesse semestre, esse desafio de tentar chegar a uma compreensão, né, razoável da concepção do Aristóteles, né, com a ética das virtudes, a concepção de Hume, com a concepção dos sentimentos morais, a concepção utilitarista, né, com Bentham e Mill, e a concepção de Kant, né, que traz a perspectiva deontológica, universalista, né, kantiana. Bom, então eu queria agora assim, fazer um exercício, né, de pensar quais são os problemas, né? Quando a gente fala de ética, quando a gente fala de filosofia moral, o que a gente está, né? Qual é o nosso interesse, do que a gente está falando, do que trata essa disciplina, né? E aí eu trouxe para vocês, então, além do livro que vocês têm à disposição, que é o livro que o Carlos preparou, né? O livro da Ética 1, que é um material excelente, assim, né? Que vai desde lá da filosofia antiga até Hegel, né? É muito conteúdo, mas é uma leitura, como eu disse, né, uma leitura que eu vou dar como dada, né. Vocês têm também alguns livros introdutórios, se vocês tiverem também, é importante assim que vocês não fiquem, digamos, atrelados às leituras que eu vou sugerir, ou que o Fernando, que vai ser o professor que vai acompanhar vocês no grupo de estudo, do grupo de estudos, que ele vai também sugerir para vocês, não fiquem atrelados somente a esses textos, vão atrás, né, é importante isso também, esse exercício
do acadêmico, da acadêmica, né, que vá atrás de outras leituras. Vocês podem agora no nosso próximo encontro, assim, no contato ao vivo, né, vocês podem me dizer, Flávia, eu estou lendo tal livro e tal, tu conhece, o que tu acha, né? Então é importante que vocês vão atrás também. Mas eu trouxe algumas outras dicas, assim, né, de leitura, que esse texto aqui do Bernard Williams, né, Moral, uma introdução à ética, tá? É um texto muito interessante, assim, tem uma linguagem acessível e é uma leitura inteligente, assim, dos problemas, né, que eu recomendo muito. Eu trouxe também esse texto, vocês têm esse do Williams, ele vai estar agora em breve disponível nos polos, né, mas vocês encontram também facilmente nas livrarias, né. E vocês têm também esse outro texto, Os Elementos da Filosofia Moral, do James Rachels e do Stuart Rachels, né, que também tem uma boa introdução, assim, às questões da ética, né, da filosofia moral, que vocês encontram também na biblioteca virtual, tá? E nesses textos, assim, a gente encontra, então, uma introdução, né, aos temas da ética, né? Então, quando a gente fala em ética, em filosofia moral, né, o que vocês pensam quando vocês, né, são nessa aula de introdução à ética? O que surge, né, na mente de vocês, assim? O que vem à tona, né? Então, eu gostaria de fazer algumas provocações, assim, trazer talvez alguns exemplos para a gente começar a pensar, né, antes da gente entrar, então, nos próprios filósofos, né, que a gente vai começar na próxima aula com o tratamento da Ética das Virtudes com Aristóteles, né? Então, é importante que vocês leiam, pelo menos, né, o livro Ética Nicômaco, livro 1, pelo menos, né? Fundamental que vocês leiam. Mas seria, claro, bom que vocês lessem todo ele. Nesse texto aqui, o Bernard Williams também trabalha, né, a ética de Aristóteles, se não me engano, aqui não está como capítulo, né, mas a partir da página 77, a bondade e suas funções, né, ele trabalha um pouquinho também da perspectiva aristotélica, né, e o Stuart e o James Rachels também trabalham na Ética das Virtudes, tem vários outros livros assim introdutórios, né, que a gente encontra aí, a Ética das Virtudes, né, Ética deontológica, utilitarismo, teoria dos sentimentos morais, contratualismo, né, então a gente também é importante isso, a gente vai, digamos, fazer um recorte da história da filosofia, desde a filosofia antiga até a filosofia moderna, porque a gente não teria como, né, em função também do tempo, né, de dar conta de tudo, mas a gente poderia incluir aí contratualismo, a filosofia escolástica, Epicuro, Spinoza, o contratualismo eu já falei, né? Então a gente tem aí muitas concepções de filosofia moral que a gente vai ter que deixar de lado por enquanto para poder dar conta do conteúdo, digamos, né, que digamos assim, que na filosofia contemporânea essas perspectivas elas são resgatadas com muita força, né? Então eu não quero dizer que não é importante trabalhar Spinoza, que não é importante trabalhar o estoicismo, né? É importante, mas é melhor a gente ter mais tempo para a gente se aprofundar em determinadas concepções do que trabalhar tudo de modo superficial e no fim, né, virar uma mera decoreba. Então, retomando essa questão dos temas, né, dos problemas, do que trata a ética, ou do que trata a filosofia moral, né? Então, quando a gente pergunta o que é moralmente permitido ou exigido fazer, né, ou como eu devo tratar os outros, né, mesmo que eu não goste, quer dizer, eu tenho algum tipo de obrigação em relação aos outros, né, digamos que, sei lá, alguma pessoa fez alguma injúria para mim, ou fez algum desaforo, né? Quer dizer, como eu devo tratar essa pessoa? Essa pessoa merece que eu, digamos, respeite ela, que eu trate ela com dignidade, ou eu não tenho por que me preocupar com isso, né? Quer dizer, quando a gente faz essa pergunta, o que é me permitido, o que é me exigido moralmente fazer, a gente tem que perguntar, bom, essa pergunta ela faz sentido? E se ela faz sentido, que resposta a gente pode, né, dar para essa pergunta? Né? O que é moralmente exigido eu fazer? No caso de eu encontrar, por exemplo, né,
sei lá, uma bolsa, né? Uma bolsa, estou andando na rua, encontro uma bolsa, só a bolsa, né? Já vale aí uma bolsa aí Vitor Hugo, sei lá, vale, sei lá, 5 mil, 10 mil reais. Eu encontro essa bolsa. Quer dizer, o que eu devo fazer nessa situação? Né? Se é que eu devo fazer alguma coisa nessa situação, quer dizer, eu sou obrigada do ponto de vista moral a devolver essa bolsa, a tentar achar o dono, ou né, já que eu estou numa situação, digamos, poderia pensar hipoteticamente que eu estou numa situação difícil na vida, atravessando uma fase ruim, eu estou desempregada, eu tenho 5 filhos, né, eu sou uma mãe solteira, quer dizer, será que nesse caso não é moralmente justificável eu pegar essa bolsa, vender essa bolsa e utilizar esse dinheiro para sustentar os meus filhos e me sustentar, já que eu estou desempregada, né? Então, a gente, colocando alguns exemplos, assim, trazendo essas questões que são questões filosoficamente muito complexas, né? A gente pode, digamos, ter uma ideia, né, um insight do que trata a ética, né? Quer dizer, quando Aristóteles pergunta, né, que tipo de vida é uma vida boa, né? O que significa o bem viver? Essa pergunta, ela, né, tem uma carga moral pesada, né? Quer dizer, não é algo que os filósofos dizem, olha, tanto faz o tipo de vida que as pessoas vão viver. Não, eles estão ali se debruçando, tentando responder essa pergunta filosófica, o que é o moralmente bom, o que é o correto, né? O que é o justo. Então, é sobre essas perguntas, né, que a gente vai trabalhar ao longo do semestre, né? Uma outra pergunta, né? Se é moralmente permitido usar outras pessoas para determinados fins, né? Digamos que eu precise comprometer algum amigo meu com alguma mentira para mim não ser demitida do meu trabalho, né? Ou precise também usar um amigo meu para mentir junto comigo para mim não correr o risco de uma separação, por exemplo, né? Quer dizer, é moralmente permitido, né, justificável eu usar outras pessoas em prol dos meus objetivos, dos meus fins, né? Então, né, um outro tema também que tem a ver com teoria da justiça, também filosofia política, né, que a gente tem aí questões econômicas também, né? Quer dizer, existe um limite, né, para que eu utilize determinadas pessoas, né, para trabalhar para mim e, né, em meu benefício, né? Quer dizer, existe uma questão moral aí ou não, né? Uma outra questão, né, que também tem, que digamos, toca nesses problemas, né, que tipo de vida, né, eu já falei de Aristóteles, mas não só Aristóteles toca nessa questão, né, Kant também, atualmente Habermas também tem se preocupado também com esses temas, né, não que ele tenha se preocupado agora com esses temas, né, ele sempre se preocupou, mas, né, isso aparece de novo também essa retomada, né, da ética substantiva na filosofia contemporânea, como eu disse, né, quer dizer, como eu devo gastar o tempo na minha vida, que tipo de pessoa eu devo ser. Quer dizer, né, quando eu falo que tipo de pessoa eu devo ser, não é uma questão de tipo que é algo que eu vou passar a minha vida inteira sem me preocupar, né? Quer dizer, será que as pessoas elas param durante a sua vida para pensar que tipo de pessoa eu quero ser, né, ao longo da existência? Né? O Habermas, naquele livro O Futuro da Natureza Humana, também ele se pergunta, né? Quer dizer, como eu devo gastar o tempo da minha vida? Essa é uma questão também genuinamente moral, né? Quer dizer, tem problema de eu querer ser uma pessoa extremamente ambiciosa, né? E pensar, por exemplo, só em trabalho, ganhar dinheiro. Eu gosto também de filmes, assim, de sugerir filmes, né? Mas agora me vem um filme, eu não me lembro do nome do filme, mas eu vou depois postar o nome do filme, assim, que é muito interessante, né? Onde a pessoa, ela entra, né, numa crise existencial porque ela só pensa em trabalho, né? Ela é viciada, bem o workaholic, assim. E ele entra, o personagem principal entra numa crise, né, em função
dessas questões, né? Tem problema, né, do ponto de vista moral, de eu ser uma pessoa extremamente ambiciosa, que busque honra, que busque sucesso, que busque dinheiro, né? Ou, né, tem problema de eu ser uma pessoa extremamente modesta, por exemplo, né? Então, essas questões também são questões que os filósofos também se debruçam, né? Tentando responder né, de uma perspectiva filosófica, de uma perspectiva ética, né? Uma outra questão, né, a felicidade dos outros. Até que ponto os seres humanos, eles naturalmente eles se preocupam com a felicidade dos outros, né? Até que ponto eu devo me preocupar com a felicidade dos outros? Quer dizer, a felicidade dos outros é algo que eu tenho o dever de me preocupar, ou é algo que naturalmente os seres humanos eles estão inclinados a se preocupar ou não, né? Também nós temos diferentes respostas na história da filosofia para essa questão. Alguns filósofos pensam, né, que não tem como haver um dever em relação aos outros, né? Quer dizer, esse sentimento da solidariedade, da cooperação, da empatia, da compaixão, né? Esses sentimentos, eles estão ou não estão naturalmente nos seres humanos, né? Constituem ou não a natureza humana. Por exemplo, né, se a gente traz aí alguns exemplos, Hume pensa que os seres humanos eles têm uma tendência natural a sentir com o prazer ou a sentir com a dor dos outros, né? Sentir com significa ter compaixão, né? Ter simpatia, esses elementos da sensibilidade humana, né? Esses elementos eles são constitutivos da natureza humana, não é algo que eu devo ou não devo, não, né? É algo que me constitui enquanto ser humano. Tem um documentário, inclusive, no Netflix, né, sobre a solidariedade humana, né? Quanto a solidariedade humana ela está presente na natureza humana, constitui os seres humanos, né? É uma boa pergunta, né? Se de fato nós somos naturalmente inclinados a nos preocupar com a felicidade dos outros. Numa sociedade, num mundo como a gente vive hoje, onde a gente tem uma tendência muito grande, né, ao individualismo, ao atomismo, e também né, uma sobrecarga de milhares de afazeres, a gente fica se perguntando, não será mesmo que nós temos essas inclinações, né? E se essas inclinações, o próprio Hume, ele digamos, ele né, atesta isso, bom, é verdade que a simpatia, a compaixão, a solidariedade, elas, quanto mais próximos os indivíduos de nós, mais tendência nós temos a nos preocupar com esses outros. Quer dizer, eu sou naturalmente mais preocupada, por exemplo, com a minha mãe do que com a mãe de vocês, né? Cada um de vocês. Isso é algo natural nos seres humanos, né? Eu tenho a tendência a me preocupar muito mais com, né, digamos, a estar preocupada se um familiar meu sente dor, né? Por isso a simpatia, né, a compaixão, o sentir junto, sentir com, né? Em relação a um amigo meu, um familiar meu, do que uma pessoa distante, uma pessoa que eu não conheço, né? Agora, por exemplo, tem muita gente falando da Síria, né? Que, né, condenando as ações que estão sendo feitas na Síria. Outras pessoas, se a gente vê, dizem, pai de dizer que vocês se preocupam com o pessoal na Síria, porque ninguém se preocupa com o pessoal, né? Quer dizer, só porque agora está na mídia que o pessoal diz, né, que absurdo, que isso, que aquilo. Mas quem de fato se preocupa com o pessoal na Síria? Se alguém pudesse fazer alguma coisa, será que de fato faria, né? Então, isso também entra, né, vai entrar nos nossos temas aqui de discussão, né? Essa questão de se a felicidade dos outros, né, é algo que deve me preocupar, é algo que digamos que eu tenho que incluir entre as minhas obrigações, entre os meus deveres, ou se é algo que naturalmente o sujeito, o ser humano, ele tem a tendência ou não para se preocupar com isso, né? E é engraçado, assim, interessante que o próprio Hume, ele diz, né? Esses sentimentos que constituem a natureza humana, esses sentimentos antropológicos, né? Eles são limitados, né? Então, nós temos que, digamos, tentar, digamos, justificar, tentar arrumar, né? Quase uma maneira
com que faça com que os seres humanos eles estendam esses sentimentos em relação ao outro, né, por uma argumentação filosófica, né? Então, por exemplo, o espectador judicioso, o espectador imparcial, como a gente vai ver, né, são figuras filosóficas que tentam fazer digamos, essa ponte, né, que naturalmente a gente não tem, como eu disse, né, eu tendo mais a me preocupar com a minha mãe do que com a mãe lá, sei lá, da Maria, que vive, né, na Síria, que eu não conheço, que eu não tenho nenhum vínculo afetivo, né, e isso é natural, né, mas daí a ter, digamos, uma figura filosófica, né, que digamos, tu deve te preocupar, aí é uma outra questão, né, é uma outra linha de argumentação filosófica. Uma outra questão que a gente vai se centrar também esse semestre é a questão, e que é uma das questões que a filosofia moral ela toca, né, e ela se preocupa, é a questão do relativismo moral ou do ceticismo moral, né? Quer dizer, né, existem valores morais que sejam absolutos, né, que sejam válidos de um ponto de vista absoluto, né? Quer dizer, se a gente diz, se eu digo para vocês agora, é errado comer animais, né? Alguém vai dizer, Flávia, né, eu não acho que seja errado, nós vivemos num mundo, né, onde essa crença, ela não é absoluta, ela não é objetiva, existem muitos argumentos filosóficos, inclusive, que vão justificar que não é moralmente errado comer animais e, enfim, né, argumentos também evolutivos, né, então, e aí a gente começa a perceber, assim, que, bom, os valores morais, eles são objetivos, eles podem ser objetivos, eles podem valer de um modo absoluto e universal, ou eles são sempre relativos, né? Alguém poderia me dizer, não, eles nem são relativos, eles nem são objetivos, simplesmente eles são, digamos, úteis de um ponto de vista social, né? E só. Eu não tenho por que me preocupar com a pergunta o que eu devo fazer. Digamos que um amoralista pense isso. Né? A figura do amoralista a gente vai ver daqui a pouquinho também, né? É uma das figuras, né? Um dos desafios da ética, né? Tá na figura do amoralista que o Bernard Williams coloca, né? Quer dizer, esse sujeito amoralista, ele simplesmente coloca o desafio de perguntar, bom, faz sentido essa pergunta, o que eu devo fazer, né? Então, essas questões, dependendo digamos, da resposta que a gente tiver, né, para a pergunta sobre o conteúdo do bom, que essa vai ser o nosso foco esse semestre, né, nós temos diferentes respostas a essa pergunta sobre o que é o bom, qual é o conteúdo do bom, né? Então, dependendo da resposta que nós tivermos, né, nós vamos também nos enfrentar com essa questão, né, do ceticismo moral, do relativismo moral ou do pluralismo moral. Por exemplo, né, a gente tem uma perspectiva que a gente vai trabalhar, que é a perspectiva kantiana, né, onde Kant, paradoxalmente, ele vai defender, por um lado, né, que existem razões objetivas, existem razões, né, que vão dizer o que é moralmente inaceitável ou injustificável, né, baseado na ideia da universalização, né? Mas, por outro lado, ele vai defender também o pluralismo moral. Aí vocês me perguntam, mas como que eu vou defender uma razão universal, né? E, ao mesmo tempo, o pluralismo moral? Né? Então, a gente vai ver, né, que essa é uma perspectiva, né, uma resposta complexa que vai dizer, olha, né, tu tem que julgar de uma determinada maneira para te saber o que tu deve ou não fazer, né? E, além disso, né, a tentativa de garantir as diferentes concepções de vida boa. Né? Isso também vai estar presente tanto em Aristóteles também, quanto para os utilitaristas. Né? Quer dizer, como eu posso garantir o pluralismo moral, né? Não só o pluralismo social, quer dizer, as pessoas... Eu e cada um de vocês tem diferentes perspectivas do que é uma vida boa, né? Alguém pode dizer assim, eu acho que uma vida boa é uma vida dedicada, por exemplo, à filosofia, né?
A outra pessoa vai me dizer, ah, mas eu acho muito chato filosofia, então eu acho que uma vida boa é uma vida dedicada, por exemplo, à família, né? Então, o meu objetivo na vida é ter uma família, é constituir um lar, etc, etc, né? Bom, alguém poderia pensar, bom, mas o que tem de errado em dedicar a sua vida à filosofia? O que tem de errado, né, a pessoa dedicar a sua vida à família, né? Aí outra pessoa diz, ah, eu acho que uma vida boa é uma vida dedicada, por exemplo, ao trabalho, aos esportes, ou à filantropia, né? A gente poderia perguntar, bom, mas o que tem de errado, né? As pessoas perseguirem esses diferentes ideais, né? Parece que não há nada de errado, né? E de fato, né, todos esses teóricos eles vão estar preocupados em garantir, né, o pluralismo moral, o pluralismo social, né, mas, digamos, o pluralismo social que eu digo é as pessoas de fato, né, isso é um fato, as pessoas de fato perseguem diferentes ideais de vida boa, isso é um fato, isso não é uma questão de filosofia, né, a gente pode constatar isso. Por exemplo, pessoas que têm né, atração pelo mesmo sexo, né? Então, bom, em determinadas sociedades, a nossa, por exemplo, isso já é moralmente, socialmente, juridicamente aceitável. Em outros contextos, né, em outras sociedades, isso é considerado crime, né? As pessoas podem correr risco de vida, né? Então, a gente vê que existe um pluralismo, né, moral, né, em relação a determinadas sociedades, né? Mas além disso, né, a questão não é essa, é como garantir, do ponto de vista filosófico, uma noção de bem que dê conta dessas diferentes perspectivas, né, que dê conta desse pluralismo. Se eu digo agora para vocês, olha, eu vou apresentar uma perspectiva ética aqui que está fundamentada em 10 mandamentos, por exemplo, né? Tu não deve fazer isso, isso, isso e isso, tu deve fazer isso, isso, isso e isso. Bom, isso não é uma perspectiva moral que vá dar conta do pluralismo. Para te ser correto, para te ser bom, para te agir moralmente, tu tem que seguir esses 10 mandamentos. Do contrário, tu vai estar agindo moralmente errado, né? Então, percebam, né, que essa é digamos, o desafio também dessas grandes concepções filosóficas. Como garantir esse pluralismo moral, não só de um ponto de vista factual, mas de um ponto de vista também argumentativo, de um ponto de vista também da justificação dos princípios que vão estar na base dessas concepções, certo? Bom, nós temos diferentes respostas também a esses problemas, né? Vão ter pensadores que vão defender, por exemplo, perspectivas pluralistas, né, como é o caso, por exemplo, né, de Kant, né. Existe muito debate se Aristóteles é um pluralista, né, ou se ele defende um tipo de relativismo robusto, né. É conhecido na história da filosofia, vocês vão encontrar nos manuais, por exemplo, nos manuais e em vários textos, bons textos, né, de filósofos, que vão discutir esse problema, que é um debate que surge agora nos anos 80, né, recente, que é um debate entre comunitarismo moral e universalismo moral. Né? Por quê? Porque Aristóteles defende, né, um comunitarismo moral, quer dizer, os valores morais, eles estão atrelados aos valores de uma determinada comunidade moral. Eu não posso, digamos, ultrapassar esse limite de uma determinada comunidade moral para dizer o que deve ser feito ou quais valores devem ser perseguidos, né? Eu queria trazer para vocês, por exemplo, o caso da Índia, mais uma vez, né? Claro, né? Porque a Índia, assim, tem determinadas práticas, né, sustentam determinados valores que são totalmente outro do que os nossos valores. Então, digamos, é uma ferramenta útil para a gente pensar, para a gente nos desafiar também enquanto, né, reflexão filosófica. Por exemplo, no caso da Índia, a gente tem, né, esse costume, essa prática, esse valor, né, de que não é bom comer animais, né, especialmente quando se trata de um animal sagrado como é a vaca, né. Quer dizer, a vaca é um animal sagrado para eles, né, que representa algo místico, um valor, né, ancestral, um valor, né, que tem a ver com
a religiosidade também, né, daquela comunidade, né, seja hindu ou islâmica, mas a vaca é considerada um animal sagrado. Então, a gente, né, a gente se defronta, né, com essa questão, bom, né, será que é errado, né, comer animais, né, como o caso dos bovinos, por exemplo, né? Qual é o argumento, qual é o fundamento desse argumento? Tem um texto, inclusive, um dos grandes filósofos que trabalha essa questão, né, que é um filósofo contemporâneo, Peter Singer, né, que tem um livro Ética Prática, onde ele vai colocar, né, vai ser um grande crítico também enfim, da indústria da carne, desses costumes, né, de comer animais, né, uma argumentação assim muito robusta, inclusive, né, dizendo que, né, grosso modo, né, vou resumir aqui, os animais também são seres, né, os animais não humanos também são seres sencientes, né, assim como nós humanos. Então, quer dizer, é injustificável do ponto de vista moral matar animais, né, causar sofrimento a outras espécies que não a nossa, né, pelo fato de que os homens eles se sentem, digamos, né, nossa espécie tem um sentimento de superioridade em relação aos outros animais não humanos em razão da sua racionalidade, né. Então, um dos pontos que ele traz é justamente esse, quer dizer, qual é o argumento que justifica a prática de comer animais? Essa é a questão, né? Por que os seres humanos, nós nos conferimos uma dignidade, né, um valor intrínseco, e nós não conferimos a outras espécies, né, como, por exemplo, vacas, né, ou sei lá. Então, esse é um dos exemplos, assim, a gente poderia trazer outros exemplos. Por exemplo, a prática de infanticídio de mulheres na Índia, né? Eles têm essa crença, né, em função da sociedade de castas, de que a mulher, ela tem um valor, enfim, um valor inferior aos homens, né? Não sei se vocês já viram também, tem uma série de documentários do Netflix também, né, tem um que é o caso da Índia, né, as mulheres na Índia. Eu vou pegar os nomes direitinho e vou postar para vocês, né. Então a gente poderia trazer vários exemplos, né, para a gente discutir essa questão de como os valores morais eles se modificam, né, dependendo das comunidades, das sociedades, né. Então, além dessa questão, né, das diferentes, digamos, das diferentes concepções do conteúdo em relação ao que é o bom, né? Por exemplo, a Ética das Virtudes em Aristóteles, ela vai acabar desembocando numa concepção comunitarista da ética, né? Então, aí se coloca o problema, né, que eu estava comentando, a gente não pode, digamos, ultrapassar aquela comunidade para dizer aquilo está errado, né? Então, digamos que nós aqui no Ocidente, né, nós aqui a gente olha para essas práticas na Índia, por exemplo, o infanticídio de mulheres, né, de bebês, de recém-nascidas, né, e diz, olha, parece absurdo, parece intolerável essa prática, né, esse costume, esse valor moral sustentado naquela comunidade de que as mulheres são inferiores aos homens, né, e isso justificaria a prática, por exemplo, de infanticídio de meninas, né. Ou então, por exemplo, de que as meninas lá com 12, 13 anos, elas têm que, né, é bom que elas casem, né, sem conhecer o seu sem poder escolher o seu parceiro, sem poder escolher o seu companheiro, né. Então a gente tem uma série de, digamos, esse documentário ele é muito interessante, né, porque a Índia, né, é um país que não gosta de mulheres, né. É mais ou menos esse nome, se vocês colocarem lá vocês vão achar. Né? A gente vê assim que desde o nascimento ou antes do nascimento de mulheres, né, com a prática de infanticídio, com a prática de abortos, né, com essa prática de casamento compulsório, violência doméstica, abandono de mulheres idosas que são viúvas, né. Então, tu tem uma série de problemas assim que as mulheres enfrentam naquela sociedade que nós aqui, né, numa perspectiva externa do mundo ocidental, a gente olha para isso e pensa, bom, é algo injustificável, né, do ponto de vista moral que isso aconteça em determinadas partes do mundo ainda, né. Então,
comunitarismo, ele apresenta, né, esse desafio de como, se é possível e como é possível que, do ponto de vista externo, alguém diga, olha, esses valores morais são intoleráveis, são injustificáveis, né, porque eles, por exemplo, né, então agora a gente entra, né, de novo naquela questão que eu digo, não é porque eu acho errado, não, é porque eu vou ter que sustentar agora um argumento filosófico, né, porque todos os seres humanos merecem igual tratamento, porque são seres humanos, por exemplo, né, então, como que eu vou, de uma perspectiva externa, dizer, olha, esses valores dessa comunidade, eles são injustificáveis, né? Então, a gente tem esse desafio em relação, né, à questão da justificação moral, dependendo do conteúdo que a gente vai querer justificar, que princípio vai estar na base da nossa concepção moral, a gente vai ter diferentes, né, digamos, consequências, né, do ponto de vista da argumentação. Outras questões, né, por exemplo, pluralismo moral, né, em Kant, a gente vai ter, olha, eu não tenho, digamos, uma concepção definitiva, concreta, que me diga, olha, tu deves fazer isso para agir moralmente, né, do ponto de vista, olha, tu deve buscar o prazer, tu deve buscar a solidariedade. Não, o Kant ele apresenta um critério de raciocínio prático baseado na ideia da universalização e de modo que esse conteúdo é vazio, né? Então, digamos, do ponto de vista positivo da afirmação do que eu devo de fato fazer, eu não tenho uma resposta concreta, né? Mas eu tenho uma resposta negativa, digamos, né? Aquilo, a partir do raciocínio prático, eu tenho como dizer o que é injustificável do ponto de vista dessa noção de racionalidade prática, né? Que é uma noção robusta, né? Então, e por último, nós vamos ter, né, determinados desafios céticos, né, que o Bernard Williams ele coloca nos primeiros capítulos, né, com a figura do amoralista, né, que o amoralista ele digamos, não é aquela figura que é, digamos, o apático, né, que, digamos, não tem motivação para fazer algo do ponto de vista moral, quer dizer, ele pode até reconhecer que algo é bom, mas ele não, enfim, falta aquele desejo, aquele impulso, aquela motivação, né? Não é esse o desafiante, né? O desafiante, ele vai além, né? É aquele que pergunta, bom, por que eu deveria fazer algo, né? Quer dizer, que razão eu tenho para me preocupar com a moral, né? Então, esse é uma das figuras, né, que está ali, né, a figura do cético moral. E tem um outro ainda desafiante, que é o subjetivista, ou relativista ingênuo, como ele chama, né, que ele vai dizer, olha, a moral, ela na verdade, a moralidade, ela não tem nenhum fundamento racional do ponto de vista da moral. O que tem apenas são, quando eu digo que algo é moralmente correto, que algo é moralmente errado, o que na verdade eu estou fazendo eu estou expressando o meu sentimento, as minhas emoções em relação àquilo, porque de fato não existe nenhum fundamento racional para aquela afirmação, para aquela sustentação de que algo é moralmente correto ou incorreto, né? Então, essa figura do subjetivista que a gente vai encontrar, né, em certo sentido, na figura de Hume, né, com a teoria dos sentimentos morais, né, eu já vou explicar o porquê em certo sentido, né. Ela teve desdobramentos na história da filosofia, né, que primeiro, né, com a perspectiva dos emotivistas, né, mas que o Bernard Williams ele coloca, né, como um ponto de vista de um relativismo ingênuo, né, e ele coloca também alguns problemas, né, como por exemplo o problema do desacordo moral, quer dizer, tu não tem como sustentar o desacordo moral, porque aí vai cair justamente naquela questão, né, olha, em relação ao casamento homossexual, digamos que eu acho que é moralmente justificável o casamento homossexual, né, homoafetivo, né. Outra pessoa vai me dizer, eu acho que é injustificável, quer dizer, a gente, de acordo com o relativista ingênuo, né, o subjetivista, não tem como haver esse desacordo, né, porque
a gente não está ali, não tem como haver uma disputa sobre essas ideias, né? Se eu sustento uma concepção subjetivista da ética, né? Quer dizer, se eu sustento isso, olha, eu sou um subjetivista, eu não acredito que nós possamos disputar racionalmente sobre questões morais, né? Não há disputa mesmo, né? Então, um dos problemas que ele traz é o desacordo, né? Quer dizer, não há como haver desacordo moral. Uma outra questão, né, não há como também resolver o problema do desacordo moral. Então, nessa questão da Índia, por exemplo, que eu digo, olha, parece muito complicado, injustificável a prática do infanticídio de meninas, né, de mulheres na Índia, do sexo feminino, né, pessoas, né, sejam bebês, sejam, né, recém-nascidos ou fetos, né, nascituros, enfim. Não tem como disputar sobre isso, né? Quer dizer, eu sustento uma posição, outra pessoa sustenta a outra, né? Uma outra questão é a questão da verdade, né? Quer dizer, para um subjetivista, sempre que a gente expressa isso é errado ou isso é correto, né? Eu sempre estou sustentando uma verdade, né? Quer dizer, eu não tenho como digamos, colocar em xeque, né, se de fato aquilo é o caso ou não, né, se aquilo é moralmente justificável ou não. E uma outra questão também, né, que ele coloca é em relação ao subjetivismo e ao emotivismo, né, quer dizer, são concepções diferentes, né, quer dizer, enquanto em Hume a gente tem, digamos, alguns autores sustentam que a gente tem ali uma concepção subjetivista, né, depois, digamos, nas retomadas, né, contemporâneas dessa perspectiva filosófica, não se trata tanto do conteúdo da ética, mas se trata mais ainda dos problemas de filosofia da linguagem, né? Desses autores contemporâneos, né? Eles vão estar centrados muito menos na ética substantiva e muito mais em metaética, né? Quer dizer, não é problema, eles não querem, digamos, disputar ou justificar um determinado conteúdo do bom. Eles vão estar preocupados com a lógica das proposições morais, né? Então, a gente tem diferentes desdobramentos na história da filosofia, né? Que eles dizem, olha, mesmo que eu queira sustentar um determinado conteúdo moral, quando eu faço uma afirmação, né, desse tipo, X é correto, X é bom, ou X é moralmente errado, né? Eu não tenho ali, digamos, uma possibilidade de comprovar aquilo que eu estou falando, eu não tenho uma possibilidade de justificar racionalmente o que eu estou falando, né? Então, é importante também a gente salientar isso, né, para a gente depois não ter problemas, né, em relação a isso, né? E só para complementar, né, é importante a gente dizer, bom, a questão, uma das questões que nós vamos ver, né, a questão da justificação dos princípios, né, como esses princípios se justificam, como eles são capazes de nos motivar, como há essa relação entre, né, o conhecimento daquilo que é bom e a motivação, quer dizer, o que me leva a agir, né, se há como é possível resolver o conflito entre paixões e razão, algo que são, digamos, são fontes da nossa ação, né? Aqueles impulsos que nos levam a agir. Nós temos impulsos racionais, nós temos impulsos não racionais, né? Digamos, falar de impulso racional já é meio problemático, mas ok, né? A gente vai trabalhar também sobre isso, né? Porque os impulsos, eles são sempre da esfera, né, conativa, eles são tão ligados aos desejos humanos, né? Então, será que aquilo que eu acredito, as minhas crenças, elas realmente me motivam, né? É claro que tem uma série de questões aí nesse ato aí, né? Questões inclusive ligadas ao inconsciente aí que veio, né? Também para trazer ainda mais lenha na fogueira, né? Sobre essas questões. Mas, digamos, esse vai ser então o fio condutor das os temas, né? Que vão servir de fio condutor para as nossas reflexões, para as nossas discussões aqui em aula, certo, gente? Então, na próxima aula, a gente já entra, então, no conteúdo de Aristóteles. Eu conto com a leitura do primeiro livro da Ética Nicômaco, o livro 1. Até lá, até a próxima.